Que alegria estarmos juntos mais uma vez para caminharmos olhando para aqueles que são espelho para nós, que a igreja colocou como aqueles que percorreram o caminho, souberam reconhecer a vontade de Deus e realmente segui-la. E sempre deixa para nós este convite: será que nós estamos seguindo esta vontade de Deus? Será que podemos reconhecer ela na nossa vida? Enfim, queremos, através da vida dos santos, perceber esses sinais e também, particularmente, extrair de cada um deles este detalhe, aquilo que fez eles a responder à vontade de Deus. Por isso, quero te convidar a ficar conosco, a mergulhar neste conteúdo. Se está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco todos os dias deste lindo trajeto, esse itinerário espiritual. Bom, hoje é um dia de uma resenha diária dos santos guardados aí na memória da igreja. Histórias de mestres da vida da cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, o que é uma das mais antigas da igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Imagine a preciosidade que é tudo isso. Já no século, por exemplo, IV, havia a tradição de celebrar 3 missas nesse dia. A missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas, junto de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram ali escondidas para fugir da profanação nos tempos mais difíceis. Então, o que eles fizeram? É como que se reunisse essas 3 missas e se colocasse agora a grande solenidade. Assim, depois que a Virgem Maria e São João Batista, Pedro e São Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico, além do tradicional 29 de junho, há também o 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo, 22 de fevereiro, quando temos a festa da Cátedra de São Pedro, 18 de novembro, reservada à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Você vê aí a importância desses, vamos dizer assim, fundamentos aí da igreja, né? O grande apóstolo Paulo, e sem dúvida este nosso líder, aquele que Deus colocou como primeiro Papa, para que pudesse conduzir a igreja. Antigamente argumentava que o martírio dos 2 apóstolos tinha ocorrido no mesmo dia, no mesmo ano, e seria a data que hoje nós comemoramos. Porém, o martírio de ambos teve ter ocorrido em ocasiões diferentes, como São Pedro sendo crucificado, de cabeça para baixo na colina Vaticana, e São Paulo decapitado nas chamadas 3 fontes. Todos ali, esses lugares ali nós temos as igrejas. São Pedro e São Paulo não fundaram a cidade, mas são considerados pais aí de Roma, embora tenham sido os primeiros a pregar na capital do império, com seu sangue fundaram a Roma cristã. Os dois são considerados pilares que sustentam tanto a igreja por sua fé e pregação, como pelo seu ardor e zelo missionário, sendo glorificados com a coroa do martírio, no final como testemunhas do Mestre. Pedro é aquele apóstolo que Jesus então investiu, deu a característica de ser o primeiro Papa da igreja, como eu disse anteriormente. Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. São Pedro é o pastor do rebanho. É na pessoa dele que vamos ter aí toda a sucessão apostólica que vai se estabelecendo, um dom que chega até nós. São Paulo foi aquele que, sem dúvida, grande apóstolo do colégio apostólico, ele que recebeu a sua conversão, que comemoramos também na igreja, justamente na estrada de Damasco. Ele é aquele missionário que traz o ardor, aquele que quer, sem dúvida, dar a sua vida em tudo por Cristo. Então, ele tem deixado para nós uma herança também escrita extraordinária, que são todas as suas cartas, e por isso chega até nós muita riqueza através daquilo que foi o seu ministério. Por isso, a igreja homenageia esses 2 homens que são fundamentais para nós. Por isso também nós nos perguntamos como dentro de nós os pilares estão aqui alicerçados. Aquilo que é o apostólico, ou seja, aquilo que é a tradição que nós recebemos através do papado, a nossa fidelidade, a nossa obediência,
aquele que Deus instituiu e que ainda prevalece em toda a igreja. Como está? Como nós olhamos? Como nós obedecemos? Como nós acolhemos? Sempre essa é uma pergunta que vem à tona. Depois nós olhamos para a nossa dimensão apostólica, porque quantas vezes Deus está convidando a todos nós a saírem, principalmente nos últimos tempos, tem convidado aos leigos a tomarem o protagonismo, no sentido de também assumirem a liderança, no sentido de evangelizar, de ir ao encontro das pessoas. Como está tudo isso para você? Como é isso, ainda mais nesse tempo de pandemia? São desafios deste tempo, mas que sem dúvida podemos olhar para estes homens e reconhecer ali neles também esta luz que vai nos iluminando também para os nossos tempos. Deus os abençoe pela intercessão de São Pedro e São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.